Olá, tudo bem? Muito boa noite. Seja bem-vindo ao Luneta Digital, o programa que é spin-off do podcast Horizonte Digital. E a gente tem uma noite hoje memorável. Nós estamos aqui com um tema super especial e eu já vou trazer esse tema para a baila já, né? Nós vamos falar hoje do uso ético e responsável da IA generativa para pesquisadores. Então, eu vou chamar aqui para essa conversa profissionais do mais alto gabarito. Eles tiveram uma iniciativa muito interessante, que foi criar um guia para orientar os trabalhos de pesquisa, acadêmico e, em geral, é uma preocupação super importante. Eu sou Eliezer Ribeiro, sou cientista de dados, head de inteligência artificial da Provider IT, e tenho a honra de trazer aqui Rafael, também Ricardo Limonge e Marcelo Sabatini. É uma honra estar aqui com vocês. Por favor, eu queria que começasse pelo Rafael aí. Rafael, quem é você na multidão? Explique aí o que você faz, qual a sua profissão, de onde você é. E nós vamos falar aqui de uma série de temas, tá? Nós vamos falar sobre o guia que eles produziram, um trabalho aí hercúleo de 3 mãos e algumas instituições apoiando, né? Se você quiser fazer sua pergunta, você pode deixar sua pergunta tanto no YouTube quanto no LinkedIn, que ela chega aqui para a gente. Nós vamos falar de ética na pesquisa, nós vamos falar de autoria, nós vamos falar de implicações diversas de IA generativa para o público em geral. Mas começando pelo Rafael, depois o Marcelo Sabatini e o Ricardo Limonge. A palavra está com você, Rafael. Seja bem-vindo, cara. Opa, obrigado pelo convite, Eliezer. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo, ou dependendo do horário, né? Bom dia, boa tarde. Eu sou Rafael Sampaio, sou professor de Ciência Política da Universidade Federal do Paraná e originalmente sou um pesquisador de democracia digital, né? Então, a gente já estava vendo ali no campo um pouco dessa entrada da inteligência artificial em políticas públicas, em decisões. E aí, com o surgimento do ChatGPT, me interessou entrar um pouco nessa área para ver o impacto na pesquisa. Então, obrigado aí pelo convite. Estamos aqui à disposição para tirar as dúvidas. Muito legal. Vai lá, Marcelo. Pois é, eu sou Marcelo Sabatini, sou professor da Federal de Pernambuco e o tema já tinha me atraído a atenção faz algum tempo, inclusive antes da pandemia, que eu fiz uma licença de captação durante a pandemia sobre IA na educação, época pré-GPT. E eu sou pesquisador de tecnologias educacionais, que deu esse interesse. Cara, sensacional, muito importante. Ricardo Limonge. Bem, primeiramente, muito obrigado, então, aqui pelo convite. Muito bom poder estar inicialmente virtualmente aqui com o Rafael e com o Marcelo. Bem, sou professor aqui da Universidade também, na Universidade Federal aqui de Goiás. Atualmente também sou professor e pesquisador no programa de pós-graduação em administração aqui do UFG, também da Federal de Uberlândia. E a minha temática acaba sendo sempre uma perspectiva de dados mais comportamento. E aí, por trabalhar com inteligência artificial na perspectiva mais de análise de dados, lá em 2008, quando eu descobri a linguagem R, venho trabalhando com a parte, e aí quando veio esse hype de inteligência artificial, eu falei, peraí, isso tudo tem estatística por trás. E aí depois de ver como é que os algoritmos funcionam, eu fui entendendo como que efetivamente isso também estava impactando muito na formação, né, dos pesquisadores, do mercado de maneira geral. E aí puxando para educação e para pesquisa também, para entender um pouco esse fenômeno. Legal demais. Então vocês percebem que a gente tem pesquisador do Paraná, de Pernambuco, de Goiás, e eu estou aqui em Minas. Então, nós temos uma mistura muito boa aqui hoje. Eu quero começar, pessoal, e aí, assim, pode falar da maneira que vocês quiserem, aí, comentar como quiserem, enfim. O que motivou vocês criarem um guia para o uso ético de inteligência artificial generativa, que fique muito bem claro, para pesquisa, de uma maneira geral? Olha, eu não sei se eu falo pelos colegas, né, mas eu tenho a impressão de que, basicamente, nós três estávamos estudando ou isso, ou coisas parecidas com isso, e
provavelmente numa discussão muito mais teórica, conceitual, aquilo que a gente fala epistemológica sobre os métodos, sobre os usos, né? E na prática o que as pessoas queriam saber é muito mais prático, né? Posso usar, quando posso usar, e é ético, não é, né? E daí acho que as coisas vieram meio naturais, a gente já estava conversando ali os três, assim, eu como ponto de contato, e aí, em algum momento, não, vamos fazer isso, vamos fazer aqui já em 2024, porque falta muito esse material. Não tem nada parecido com isso em português, que a gente tenha visto, não tem nada do MEC, não tem nada da CAPES, que são as agências ali, né, que é o Ministério e a agência mais diretamente relacionada, a CNPq. Então, havia essa ausência, a gente se sentiu muito impelidos mesmo a fazer isso, sabe? Diga aí, Ricardo, por favor. Bem, primeiramente, reforçar aqui a iniciativa do professor Rafael, a ideia, né, que a mentoria aqui do processo foi dele, e tem um ponto bacana, né, basicamente eu acabei me conectando com o Rafael por ter citado uma reportagem que eu li dele, e ele viu um vídeo que eu falo disso, e aí a gente acabou se aproximando. Então são os benefícios das redes sociais aí para os pontos positivos, isso acabou nos conectando. Aí é um texto brilhante, pessoal, Rafael, que saiu na revista Piauí, em que ele mostra muito uma preocupação do surgimento das ferramentas. E aí, como a gente acabou se conectando também a partir da reportagem que eu cito nas palestras há um pouco dele, e aí foi uma oportunidade bacana, como o professor Rafael falou, depois tive a oportunidade de conhecer também o professor Marcelo, talvez um grande desafio, grande parte do que nós temos hoje, ele acaba sendo bastante inspirado em metodologias ou contextos muito diferentes do que a gente faz em sala de aula aqui no Brasil. São professores com pesquisas diferentes. Eu tenho comentado, até já passando a bola para o professor Marcelo também, em que efetivamente o grande desafio que nós temos é que nós estamos ensinando algo em que nós nunca aprendemos. Então nós, enquanto professores, temos que ensinar uma coisa que a gente não aprendeu e ao mesmo tempo o aluno já está chegando com isso em sala. E o guia eu acho que é uma boa reflexão de ponto de partida inicial. Pois é, essa é uma pergunta que eu ia fazer também, né? Como que vocês se juntaram? Porque são profissionais de áreas diferentes e de interesses também diferentes, mas que se conectaram, né? Então, eu acho que isso também passa pela construção, né? Eu coloquei aí na tela, né? As diretrizes para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa, um guia prático para pesquisadores, é um documento de 62 páginas, apoiado pela Intercom, pela ABCP, pela Ampox, que chancelaram esse material. E aí, Marcelo, acho que você pode explicar também mais um pouquinho sobre essa motivação e como que vocês se juntaram, porque eu acho que isso tudo está meio misturado, né? Isso, exato, está misturado, porque a gente se juntou muito pela experimentação. Esse processo que foi o ChatGPT em novembro de 2022, que sacudiu o mundo de lá para cá, foi colocada uma tecnologia muito potente, muito poderosa nas mãos das pessoas, sem a gente saber do que ela é realmente capaz. Então, assim, começamos a usar, experimentar, e inclusive casos que a gente traz no guia, por exemplo, o chat alucinar e criar referências que não existem, a gente passou por isso. Então, conheci Rafael através das redes sociais, a gente fazia experimentações, comentava nas postagens uns dos outros, e com esse intuito mesmo, a gente descobrir do que era capaz da tecnologia e do que não era. Então, assim, hoje a gente já tem um entendimento muito melhor, mas, ao mesmo tempo, a gente vê como grande parte das pessoas precisa passar por esse letramento. Então, recentemente teve a introdução do chat no WhatsApp e o pessoal fazia aquelas perguntas assim de consulta de informação muito obscura, muito particular e que não dá boa resposta. E aí a gente tem que passar por esse processo novamente de dizer, olha, não é para isso. É isso aí, bacana. A gente quer pegar também sobre essa questão assim dos desafios que vocês colocaram, né? E o professor Ricardo até começou já a falar sobre isso, né? E qual que foi, primeiro, o maior desafio para construir essas diretrizes, né? Houve resistência, houve questionamento durante o processo, assim, vocês comunicaram com colegas, com instituições, enfim, vocês estão com 3 instituições aí chancelando esse material, como é que foi essa relação?
E aí o Ricardo e o Rafael, se quiserem falar sobre isso, fiquem à vontade. Pode puxar aí, Ricardo. Não, acho que tem algum desafio também ali, porque pensar acho da seguinte forma, já provocando aqui os colegas. Acho que como nós estamos ali em sala de aula também, acho que é bacana porque nós somos meio com um para-raio, né, desse processo. Porque acho que o guia tem dentre acho que os benefícios da discussão, é que a reflexão ali não é uma reflexão apenas para, entre aspas, um autor. É o autor, é o professor, é o gestor também. E isso, de alguma forma, acho que está faltando muito numa discussão de inteligência artificial, porque, de maneira geral, até mesmo para implementar as estratégias de gestão de inteligência artificial na pesquisa, obviamente recortando para a pesquisa, ela está muito incipiente. E aí a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes, talvez o grande desafio, e acho que o material começa a colocar, é que todo mundo consiga olhar um documento e parte de princípios norteadores. De maneira nenhuma é fim, mas é uma ideia porque está todo mundo usando. Tá? É difícil já alguém que não está nem fazendo uma consulta com o professor Marcelo for do ChatGPT. Só que grande parte disso está faltando, e vou puxar novamente a palavra do professor Marcelo, que é o letramento. Isso está ficando cada vez mais claro que a falta de bagagem é um ponto. Eu tenho discutido bastante que um dos principais pontos em que eu acho que o ChatGPT está mostrando problemas que nós temos estruturalmente é a dificuldade de comunicação, a dificuldade verbal do processo. Para você interagir com uma IA, você tem que saber ler e escrever muito bem. E ali a ChatGPT vem mostrar e fala, ó, o pessoal está achando que tem a resposta, mas pergunta errado, porque não tem como formular. E o guia traz dimensões de caminhos até para estratégias, novamente, estratégias que podem ser adotadas institucionalmente, via programas e também processo de orientação. Então, acho que tem um passo a passo ali reflexivo. Fala aí, Rafael, sobre esse desafio da construção das diretrizes, né, a resistência e primeiro eu estou pensando assim, né, como vocês construíram e depois eu quero discutir essas questões éticas que são muito importantes para todos nós e a gente vai tratar sobre essas questões éticas e aí, assim, fui professor durante 10 anos e, assim, a gente tinha problema com o Google, né, e aí a gente ia lá, o aluno pegava o texto inteiro, colocava lá no trabalho e, assim, a gente identificava. Agora tem uma narrativa ali nova, né, que, assim, a IA é generativa, né, ela cria algo novo. Então, é original. Se a gente for jogar numa máquina de plágio, por exemplo, não vai. Mas eu quero ainda ficar um pouco nessa coisa de vocês se organizarem e formularem isso, porque eu acho que essa é um trabalho que é muito importante que vocês fizeram e que eu acho que as instituições de pesquisa e tal têm que mobilizar nesse sentido também, porque está todo mundo assim um pouco desorientado. E como eu acho que o professor Marcelo disse, né? As pessoas estão usando. Inclusive, nas empresas, a gente tem um movimento chamado Shadow AI, né? Que é a inteligência artificial sendo usada nas sombras, né? Tem uma governança da empresa de tecnologia que fala o que pode, o que não pode, e aí as pessoas usam, né? No laptop particular, no celular, enfim, sem estar na governança, né? Mas aí, Rafael, eu quero pegar com você ainda esse processo de construção ainda do documento. Eu acho que, assim, de certa forma, o maior desafio foi um pouco assim, né? Eu acho que o Ricardo usou uma expressão boa, né? Que a gente ficou meio de para-raio. Porque era isso, né? Não tinha nada parecido no Brasil, então a gente foi atrás assim, de documentos de grandes instituições como a Unesco, a União Europeia, as diretrizes de grandes universidades de ponta, mas assim, na prática é uma discussão que está presente, né? Que não há necessariamente consensos e muitas vezes nem concordâncias fortes, né? Então, em alguma medida, a gente estava ali colocando tanto o que a gente achou, quanto a nossa experiência, né? O que parece razoável nesse momento, né? E, de certa forma, também colocando um pouco ali as nossas ideias para serem testadas mesmo, assim, no sentido de que a gente sabe que a mudança, por exemplo, o manual foi lançado em dezembro, aí saiu o DeepSeek em janeiro, então já deu uma mudada um pouco no cenário.
ou relativamente muito no cenário, e a gente já sabia disso ao escrever. Então, por exemplo, um desafio grande era tentar fazer que o material não parecesse tão velho rápido. Então, a gente, por exemplo, citou ferramentas, mas citou muito mais o jeito de usar, as abordagens, as aproximações. Então, acho que a falta de materiais similares, e aí na parte prática eu diria que até em inglês foi, para mim, pelo menos, o maior desafio. Por isso que era, inclusive, muito importante de ter mais de uma pessoa para escrever, ter pessoas de diferentes perspectivas, diferentes áreas, né? Então, por exemplo, o Ricardo é mais quant, eu sou mais quali, o Marcelo é o que tem de verdade a entrada mais forte em educação, que, querendo ou não, está muito ligado, né? E eu até fiquei curioso para ouvir a sua resposta, Marcelo, em relação ao que o Ricardo tinha falado contigo. Uhum. Eu acho que assim, o principal desafio foi manter uma posição equilibrada entre a tecnofilia e a tecnotopia, ou seja, achar que é o deslumbramento total que resolveu nossos problemas, ou então aquela posição que a gente encontra muito nas universidades brasileiras, principalmente na área de educação. Eu encontro esse conservadorismo, dizer, não, eu não quero nem ver, isso daí vai acabar com tudo. Então, e algo que o Ricardo comentou agora no backstage, é interessante que, caso uma instituição, concurso, faça suas normativas, isso é bastante flexível, a gente tem que ver por quanto tempo vale. E o cenário é muito dinâmico e vai mudando, e até o contexto vai mudando. Então, assim, até conto, recentemente eu tenho ficado um pouco mais cético em relação ao uso, porque um dos problemas que eu vejo é esse, que o Ricardo comentou, se você não tem a fricção de praticar algo e praticar essas habilidades que demandam, né, habilidades cognitivas superiores, sintetizar, analisar, escrever, uma escrita acadêmica, quando quem está em formação delega isso para a máquina, ele acaba não aprendendo. Então, para mim, esse está sendo um dilema agora. O processo de aprendizagem, né? Porque aquela coisa que a gente tinha de formular um parágrafo, testar, ler, ver se funciona, não funciona, assim, né? Acaba que isso a gente ganha um atalho, né? Eu comentei com o Orientanda outro dia, de uma bronca, isso é um luxo para quem já sabe, para quem tem muita experiência. Você tem que voltar lá para o Karate Kid, ficar fazendo ali, ilustrando a cerca, pintando muito, praticando muito, escrevendo muito. Bom, o guia menciona, né, que há um hype exagerado em torno da IA generativa, né? E como pesquisadores, como que os pesquisadores, de uma maneira geral, eles podem equilibrar o entusiasmo e a responsabilidade, colocar esses dois pratos rodando sem deixar nenhum deles caírem, né? Sendo moderno, usando a praticidade e, ao mesmo tempo, sendo responsáveis. Puxa, então, para fazer as provocações aqui, a gente vai conversando. Eu acho que tem alguns desafios, assim, por que acaba sendo um bom hype, assim. Até eu sempre brinco que a inteligência artificial é sedutora. Você começa a usar, ela vai te entregando um monte de coisa, você fala, poxa, para que eu vou ficar horas fazendo alguma coisa? Só que acho que a grande discussão que tem por trás disso é como que nós vamos formar pesquisadores. E aí uma das discussões, e até provocando aqui os colegas, é que enquanto nós tivermos a premissa em que a inteligência artificial é meio, aí acho que está tudo certo. A partir do momento em que o pesquisador coloca a inteligência artificial como ponto principal, aí nós vamos ter um problema para produzir ciência. Uma das discussões que começa a ficar bem quente é se efetivamente o quanto, né, que de alguma forma tudo que está se fazendo em pesquisa está certo. Porque tudo que a inteligência artificial está fazendo, ela está mudando a forma. E aí o quanto que nós, enquanto pesquisadores, vamos de fato trazer uma novidade, uma criação. E aí a gente começa a verificar uma grande discussão central que se tem hoje. Por que ela é um hype? Porque as pessoas estão buscando o caminho mais fácil. E aí grandes cientistas, se a gente for ler os editoriais da Nature, da Science, eles vão colocar que a preocupação hoje, principalmente de uma lógica de publicação científica, é que o pessoal está cada vez mais preocupado em qual IA usar e menos na contribuição daquele estudo. Isso é um problemão. Não tem que preocupar se eu estou usando DeepSeek, versão XYZ.
mas o que eu quero contribuir? Qual que é o impacto para a sociedade com a minha pesquisa? E a galera tá falando, não, a inteligência artificial resolve todos os meus problemas. Nem sempre, né? Pensando aqui junto com vocês, o que me preocupa? Grande parte dos alunos hoje, e tem muito pesquisador também, em que literalmente parou de ler e começou a ler uma série de resumos no ChatGPT. E nós aqui, como professores, talvez a gente se concorde. O processo de leitura é fundamental para você criar uma lógica. A ida e vinda de páginas, ela é normal. Só que quando você começa a fazer muito resumo, você demora que o cérebro fala, não vou fazer esforço mais não, vou ficar quietinho aqui na minha zona de conforto. Então, esse hype, eu acho que ele tem que ser mostrado porque ele facilita. Então, assim, obviamente, de maneira nenhuma, a gente vai ter um grande, um grande desafio, que a IA resume muita coisa. Só que ela pode resumir e direcionar o que você tem que ler. Não pode fazer todo o seu trabalho. Então, esse entusiasmo porque ele é mais fácil. E, infelizmente, pesquisa é cansativa. E aí, a inteligência artificial, a galera está querendo um atalho que me preocupa muito com a contribuição do que a gente anda pesquisando. Bom, os colegas querem acrescentar algo nessa questão? Sim, eu acrescentaria a questão da produção científica, nosso modelo de avaliação, que leva, assim, ao produtivismo. Então, a gente já tem alguns estudos que mostram como há um aumento de produtividade no trabalho. Eu lembro de ter visto um específico sobre acadêmicos utilizando, que tem demonstrado de 15% a 20%, não sei exatamente quanto de aumento, e que no final isso não vai levar a nada, vai ser aquela corrida de você ficar no mesmo lugar. Porque o que vai acontecer? Se todos aumentarem a produtividade, as exigências de avaliação vão aumentar. Então, enquanto a gente não mudar a percepção social e o uso disso para dizer, olha, a gente pode, deve trabalhar menos. As máquinas, a tecnologia foi feita para o ser humano trabalhar menos, não trabalhar mais. Então, enquanto não houver essa mudança de concepção, a gente corre o risco de ficar à disposição da tecnologia e não ao contrário. Como que está a experiência de vocês com os alunos de uma maneira geral? Vocês estão vendo, eles estão utilizando, isso aparece para vocês, isso é muito nítido, ou alguns não sabem ainda, e se vocês estão criando também novas estratégias para avaliação, dinâmica de aula, enfim, né? Como é que está isso? Vai lá, Rafael. Assim, a minha impressão é os alunos estão com medo de usar, mas estão usando. Né? Os professores não sabem bem o que fazer e, na dúvida, estão meio que proibindo, mas também estão usando. E tá todo mundo, que foi um dos motivos da gente ter, assim, feito alguma coisa, esperando cair a resolução, a regra, a solução do céu, né? Porque você vê, tem 2 anos aí, um pouco mais de 2 anos de ChatGPT, a gente teve uma mudança paradigmática gigantesca, e porque se a gente parar para pensar o que era o ChatGPT 3,5, que já causou tanto, e que hoje em dia a gente olha para ele, nossa, que porcaria, como que a gente gostava disso, e agora agora tá no ChatGPT 3O não, O3 Mini, High, não sei o que, e aí já agora outro dia se falou do ChatGPT 5, que vai ser o que vai juntar tudo. Está sendo uma transformação extremamente rápida, e eu não vejo as instâncias se mexendo, né? Então, eu posso falar da minha universidade, eu não vejo, por exemplo, se formando um comitê de ética ou de inteligência artificial, eu não vejo agência de fomento, até a Fundação Araucária, que é a do Paraná, está mexendo mais na área do Marcelo, que é IA e educação, mas não vejo grandes ações na parte da pesquisa. Então é muito engraçado que tem o hype, que é muito forte, eu acho que o Marcelo matou bastante ali a charada, né, que era um hype de, com as IAs nós vamos ter mais tempo. Que é mentira, é claro que o que vai acontecer é que a gente vai ter que fazer mais coisa em menos tempo. Com a IA você vai conseguir fazer coisas muito mais incríveis, mais ou menos, depende. Mas, obviamente, afetou muito e as pessoas estão perdidas, né? Alunos, professores, e
E a discussão não acontece, é isso que me deixa muito intrigado, assim. Aí agora a gente está vendo, né, alguns grupos puxando, né? Então a Cielo, né, é um bom exemplo, né? Eu e o Ricardo até participamos lá de algumas discussões, parece ser um dos grupos que está puxando. Mas eu acho que ainda é uma discussão muito incipiente, né? Que tá O Ricardo mundo... falou de um texto que você escreveu, o Rafael, para a revista Piauí. Que texto é esse? Assim, você fala o conteúdo dele para a gente. Era tratando desse tema? Não, isso foi até engraçado, que foi porque eu entrei na área. Se vocês repararem ainda a fala dos dois colegas, eles tinham mais sentido de ter entrado na área, né? O Marcelo estava mais tempo e o Ricardo já estava trabalhando com métodos em que fazia sentido a inserção, né? No meu caso, foi mais assim, como todo usuário normal, então eu sempre digo assim, eu dou aula como se um leigo estivesse dando uma aula, porque os leigos estão, tipo, sofrendo para entender, né? Em que sentido? Em que eu vi ali o ChatGPT, vi que tinha outras ferramentas, né? A gente fala muito do ChatGPT, e nem digo dos outros chats, tipo o Claude, o DeepSeek, o Gemini, né? Mas de outras ferramentas mesmo, ferramentas acadêmicas, ferramentas que fazem outras coisas. No guia mesmo, a gente deve citar umas 40 ferramentas, só para exemplificar, né? Mas que elas faziam muitas coisas, então eu resolvi escrever um texto assim mais como curioso, né? Sobre o ponto, algumas mudanças que eu estava vendo em escrita, em leitura, em busca de artigos e, sei lá, algumas primeiras consequências que eu imaginava, que até os colegas já falaram, uma questão do pensamento crítico, até de diminuir, né, digamos assim, o alcance, o range de opções que às vezes a gente tem, né, porque as ferramentas já tendem muitas vezes a te levar só para aquilo que ela tem mais treinamento, né. E aí foi meio insano, porque esse texto na Piauí começou a aparecer nos lugares que eu menos esperava, assim, né? Tipo, uns lugares de ciência dura e tal, e aí começaram os convites de palestras, e aí eu fui notar, assim, que tá todo mundo meio perdido, né? Tem uma demanda muito grande, porque esse negócio meio que abalou as estruturas, e por algum motivo, muita gente está só esperando alguém estudar para, sei lá, dar algumas respostas, né? E isso foi bem mais lento do que eu imaginava, assim, das outras pessoas foi bem mais lento que eu imaginava. E daí que eu comecei ativamente a procurar pessoas, aí achei o Ricardo aqui, tem o Ricardo Pereira, que é lá da engenharia, achei o Marcelo, achei outras pessoas, e fui ver, não, já tem pessoas discutindo, né, deixa eu me conectar a essas pessoas para eu entender. Mas a demanda foi só crescendo, porque quem minimamente tentava entender esse processo, esse fenômeno, tinha muita demanda, né? Eu imagino que os colegas aqui, como eu, deram, assim, dezenas de palestras e sempre tem demanda quando alguém descobre, porque ninguém sabe bem o que está acontecendo, né? Eu brinco com aquele meme da Mônica, né? Tá ali o Cascão e o pai do Cebolinha correndo, o que está acontecendo, correndo em ciclo, e ninguém sabe exatamente, né? Então foi meio que assim que surgiu esse artigo do Piauí, foi meio que assim que eu entrei na área. Boa. A gente tem, então, assim, até agora a questão ética, a gente vai poder começar a entrar nela, né? E, assim, o risco no chão, né? Até onde a gente pode ir ou não. E, assim, eu acredito que o guia que vocês fizeram não é... Vocês não estão escrevendo na pedra que vai ter dificuldade de apagar, né? Vocês estão levantando uma discussão, né? E aí, assim, muitos pesquisadores, de alguma maneira, utilizam IA generativa no dia a dia, né? Seja para, igual o Marcelo falou, né? Para resumir um texto, para estruturar, até para programar o que vai escrever e tal. Como é que quais são os limites éticos de uso para isso, assim? O que vocês pensam a respeito? Aí tem que ler o guia todo. Bom, a primeira coisa a falar é essa, assim, gente, leiam o guia, porque é importante. E depois, assim, tipo, as pessoas usarem e como usarem, né? Eu acho que esse é o resumo. Eu até queria ouvir o Marcelo nessa, porque eu lembro que até em alguns momentos, quando eu falava, digamos assim, porque existe uma questão normativa, né? Normativamente é isso, isso e isso. E muitas vezes, quando a gente estava escrevendo, o Ricardo também, né? Mas eu lembro principalmente do Marcelo, um momento, mas
isso aqui é factível? Isso aqui não é uma exigência meio irreal? A gente não está falando, sei lá, uma coisa que é bonita, escrito, mas que é muito difícil de aplicar, né? E isso foi um pouco dos meandros. O que é isso, Rafael? Que vocês, né, assim... Eu não lembro exatamente a questão, mas assim, deixar aqui, vou levantar a bola aqui para os colegas, mas eu lembro que uma das questões principais, porque eu sempre tenho dito muito isso, é um momento de transição, né? Então a gente está passando por uma tecnologia disruptiva que muda como a gente faz as coisas. E como tal, a primeira dos poucos consensos que tem, o primeiro é seja transparente no uso. Deixe muito claro como você fez, que ferramentas você usou. E aí eu lembro que em algum momento eu estava dando tantas sugestões de como ser transparente, anotar tudo, que aí o Marcelo falou, eu acho que se eu fizer isso não dá para fazer pesquisa, né? Não sei se você lembra, Marcelo, mas também querendo puxar daí. Não lembro muito bem, mas o que a gente vê também é que, em relação à transparência, que talvez não seja muito estratégico ser tão transparente nesse momento, principalmente de experimentação, quando a gente tem essas reações um pouco mais conservadoras. E, ao mesmo tempo, a gente encontra, assim, esses paradoxos. Por exemplo, instituições que colocam para os alunos que não pode usar IA generativa, mas na própria prova tem indícios ali que o professor usou para criar a questão ou criar a imagem. Ou então pesquisador que aparece lá, se evidencia que fez o peer review, análise por pares, e usou. Mas respondendo a pergunta original, acho que assim, algo que vai aparecer em quase todos os usos é a questão da propriedade intelectual e da privacidade. Não, então, eu quero chegar nessa pergunta daqui a pouquinho. Segura ela um pouquinho, Marcelo. Então, assim, porque muito do que a gente faz bate em você enviar um trabalho de alguém para inteligência artificial, a gente não sabe o que ele vai fazer disso. Bom, mas aí, assim, o Marcelo até falou assim, beleza, o cara usa para fazer resumo, e aí, assim, ele resume tudo e o cara acaba não lendo nada, e o processo de ler é muito importante. Então, assim, uma das coisas das atividades é resumir, né? Agora, aquela questão assim, cara, eu tô escrevendo um parágrafo, e aí eu pego, coloco o parágrafo, e aí eu leio, nota ruim, e aí eu falo assim, reformule esse parágrafo. Esse comando, vocês já usaram? Tá correto, não tá? O que vocês acham dele? Enfim, é uma questão bem prática, viu, gente? Não dá para correr dela, não. Acho maravilhoso, assim, aquela tela em branco, você começar um parágrafo, ou então uma ligação, que você fica ali emperrado, isso daí ela resolve bem. E mantém o seu estilo, mantém a sua voz. Então, eu acho que esse é um uso bastante ético, né? Ajudar no texto. Você já tem alguns pontos também, aproveitando. Esse movimento você já fez, Ricardo? Tipo, cara, então, reformule esse parágrafo. Então, acho que tem alguns pontos para a gente poder separar. Primeiro, assim, partindo de uma premissa em que eu vou escrever alguma coisa depois de ter estudado aquilo. Então, há uma discussão central que o guia coloca isso, em que é uma discussão entre a criação e a edição. São duas dimensões importantes para a gente pensar no processo de criação de um texto científico. Ou seja, a parte da recomendação, e eu concordo bastante com a provocação, que até o nível de transparência tem que ser basicamente qual que é o caminho que você está tendo hoje. Você escreve o seu documento. Não tem problema ficar ruim, ficar deslocado, ficar sem certa lógica. Tranquilo. Depois você pede para a IA te ajudar a melhorar, a deixar o fluxo mais claro. Qual que é o paralelo que eu sempre faço? Pessoal, mas se eu fizer isso, vai incorrer algum problema? Não, por quê? Imagine que se depois que eu escrever um texto e eu contratar um profissional de língua portuguesa, por exemplo, em que ele vai melhorar o texto, é a mesma coisa que a lógica de contratar uma IA. E ela vai melhorar a fluência, melhora a coerência, melhora a vírgula, tudo isso é o mesmo processo. Só que a criação foi minha. Qual que eu acho que acaba sendo o grande problema hoje com o uso da IA de maneira indevida? É que o pessoal está pedindo para ela criar. Ela está usando o argumento da inteligência artificial. Esse é o problema de geração de conhecimento. Agora veja. Vamos imaginar que eu estou iniciando a temática de um tema de pesquisa. Bacana. E eu faço uma busca e saio de uma Web of Science, um Scopus da vida com, 1000 artigos.
cognitivamente, a gente não aguenta ler esse tanto de artigo. Chega uma hora que a gente não sabe nem o nosso nome mais depois de ler tudo isso. Onde que eu acho que a IA tem que ajudar? Desses 1000 artigos, ela tem uma inteligência para conseguir organizar a palavra-chave, uma série de critérios. Exemplo, 30 artigos que estão muito focados naquilo que você quer investigar. E aí você vai ter que mergulhar nos 30 artigos. Mas veja, ao invés de eu ter lido 970 que não vai me ajudar em nada, eu tenho 30 muito bons, mas eu vou ter que ler. Aí qual que é o meu problema? Não adianta eu pegar esses 30 que já houve uma separação e eu começar a bater um papo dele com a IA. Porque aí eu não tenho... Como é que eu vou formular a ideia? Porque assim, qual que é, entre aspas, a grande vantagem de escrever um texto científico? O template é o mesmo. Então, título, resumo, palavra-chave, depois você entende aquele jeitão. Toda vez que você vai começar a escrever um texto científico, você já sabe mais o caminho. O que o pessoal está fazendo? Está pulando a etapa de entender o que tem que ter em cada introdução. Aí o que o pessoal está fazendo? Eles estão buscando um monte de tutorial disponível na internet, né, que é o prompt, né? Como escrever a introdução. Na introdução tem que ter isso, isso, isso e isso. Aí o cara fala assim, vou fazer meu trabalho sobre, sei lá, questões de ciência política. Faço uma introdução abordando isso, isso e isso. Poxa, mas e aí, onde que você entra como pesquisador nesse processo? Porque uma das discussões em que tem me preocupado muito é porque se esse caminho realmente for adotado, a gente pode aposentar. Vamos ficar quietinho em casa vendo Netflix e deixa a inteligência artificial criar e revisar o material, porque aí nós não precisamos mais de pesquisador ao longo do processo. Mas, de maneira geral, a grande discussão, novamente, talvez isso, né, são consequências, né, a linha de pesquisa aqui do Rafael, desse grande crescimento digital, é porque como está tendo hoje muitos profissionais de comunicação trabalhando com pesquisa, eles estão mostrando um lado em que não é verdade para grande parte dos pesquisadores. Estão mostrando, até eu sempre conto essa história, acho que até eu vou começar a falar, o Rafael vai lembrar, tem um perfil X aí que o Rafael até assinou o curso, depois saiu correndo que falou assim, meu Deus, o que essa pessoa fez? O cara vai no perfil dele e fala assim, não, você não precisa se preparar para uma reunião com seu orientador, não. Você vai numa sala antes, usa esse prompt aqui e você vai ter ideias de pesquisa para conversar com seu orientador. Não, mas espera aí. A definição de um tema de pesquisa, essa profundidade, ela é um caminho. Ela é um fluxo. Não adianta eu chegar no aluno e falar assim, não, vem aqui e coloque. Por quê? Aí, pegando o gancho do professor Marcelo, me parece que é um desrespeito dos dois lados. É um desrespeito quando o professor finge que está corrigindo, para mostrar que o nosso papel é mostrar melhorias, e o aluno finge que está fazendo. Mas quem que está sendo enganado? O conhecimento. E aí nós vamos levar, se essas coisas continuarem dessa forma, por isso que eu particularmente sou defensor do seguinte, eu não acho que a inteligência artificial conceitualmente que é para simular o ser humano. Porque se realmente ela chegar tão próxima com a gente como está chegando, a gente fica quietinho em casa, não precisa nem ficar desse esforço cognitivo que a gente tem. Deixa ela criar todo o processo. Ela tem que ajudar. Então, partindo de uma lógica em que ela é meio, e aí, para já passar a bola aqui para os colegas, a minha grande preocupação, e até aproveitar e provocar aqui, né, se me permite, o professor Rafael, o professor Marcelo, eu particularmente, quando eu vou começar a receber novos alunos, principalmente mestrado e doutorado, a minha preocupação com eles é, vamos estudar método old school. Depois que você entender como é que é um método, aí nós vamos usar a ferramenta de inteligência artificial para você ganhar tempo. Mas você já sabe o que é um problema, já sabe o que é objetivo. Eu estou vendo um problema clássico hoje em trabalhos, né, na editoria científica que eu estou, o pessoal não sabe o que é teoria. O cara mete um contexto como teoria. E isso é uma aula básica que ele pulou. Porque a IA também não sabe. Não sei se os professores concordam um pouco com esse problema aqui. Eu tenho, nesse caso, até que era até o tema ali, criação e edição, né? Um exemplo que acho que ele é meio simplório, mas acho que ele explica bem, né? Chega ali no final, né? Sua conclusão, trabalho de conclusão, dissertação, tese. Então tem algumas coisas que acho que foi até o Ricardo, agora eu não lembro se o Marcelo Ricardo falou, você contratar alguém para corrigir o português, né? Beleza, né? Então você chega assim na sua banca, olha, eu contratei a fulana para corrigir aqui meu português. Massa. Aí eu contratei aqui o gringo tal, para ele fazer aqui a correção da minha tradução. Ele, na verdade, traduziu aqui, eu não tenho um domínio tão bom. Ok, né? Não é o ideal, mas, né, para ter ali um resultado, beleza, né?
E aí a gente começa a chegar em aspectos um pouco mais complicados. Para fazer essa parte da minha tese, eu precisei usar um método quantitativo muito complexo. Então eu contratei um estatístico para isso. Então já começa a não ficar totalmente ideal, porque você não vai ter o domínio daquilo ali, né? Você está totalmente dependente. Mas com certeza ninguém vai chegar na banca e falar, e eu contratei também o Joãozinho. O Joãozinho escreveu minha tese. Mas ali no final eu corrigi, eu olhei e concordei com tudo, e é isso aí, gente, bora lá. Então tem um limite da criação, né? Então tem coisas assim que são da ordem bem prática e do aprendizado, né? Que é assim, se você, os dois colegas já falaram, se você resume textos demais, obviamente você não está aprendendo, né? Então você pode pegar um livro de 500 páginas e você consegue resumir a ideia dele em uma frase. Isso acontece. Mas você não vai entender plenamente tudo aquilo que o autor, a autora disse, que ele colocou ali 1000 exemplos, 1000 argumentos, 1000 coisas para chegar naquela tese de uma frase. Então é totalmente diferente. Então isso é uma coisa, tem uma perda cognitiva importante ali, de você não aprender a ler e especialmente escrever, que é uma das coisas mais importantes. E a outra é coisas que você, tarefas que você tem que assumir como um pesquisador, que são a escrita, que são a interpretação, que são o próprio uso dos métodos, como o Ricardo falou. Então, há questões aí que são aí da questão ética, da integridade mesmo da pesquisa. Por mais que você diga, eu assumo a bronca em qualquer caso, existem problemas. E aí eu vou até provocar aqui o Ricardo de volta, que eu acho que a questão da IA como meio nos ajuda, mas não resolve 100%. Porque existe Primeiro porque, assim, qualquer meio, qualquer ferramenta, ela tem um viés de partida. Não existe ferramenta neutra, né? Exemplo. Mas eu acho que a gente pode até deixar isso para depois, que é uma discussão relativamente longa, mas tem algumas questões que eu acho que o que é esse meio, o que acontece quando a gente usa ele. Tá? Aí eu vou passar aqui para o Marcelo também, que esse tema é interessante. Bom, eu quero só comentar a respeito disso, assim, então, reformule o texto abaixo é ok. Agora, o criar, o Ricardo até falou isso, né, um pouco. Eu crio uma introdução usando esses pontos. Isso não é adequado, isso não seria ético, né? Então, mas aí vamos pensar o seguinte, porque assim, refletindo junto com vocês, qual que é o grande problema? Enquanto isso não tiver escrito, não adianta eu cobrar algo diferente. Uhum. Eu acho que o manual é muito feliz nesse sentido, o guia, porque efetivamente mostra um caminho de discussão. O que está acontecendo muito? Tem gente que é contrária e não é, mas não está escrito em lugar nenhum. Isso é um problema. Isso tem que virar uma diretriz institucional. Então, assim, tô perdido, leia-se o guia aqui e fala assim, vamos partir daqui para a gente começar a discutir, depois faz versão 1, versão 2, versão 3. Agora, por que essa perspectiva da criação? E assim, tudo bem, tem a questão de ser honesto com o processo, mas para mim é pior ainda, porque se eu não estou escrevendo, não estou efetivamente sendo responsável no sentido de autor, aquele texto não é meu. Né? Por isso, assim, uma das discussões que o pessoal coloca muito, a inteligência artificial vai gerar plágio. Não é essa a discussão. Uma lógica de modelo de algoritmo, ela não tem como gerar a mesma similaridade, ela vai gerar o mesmo contexto e tal. Só que não, efetivamente, não fui eu que fiz aquele texto. É a mesma coisa eu pegar um texto lá da reportagem, que eu, na época do texto que eu li do pessoal, eu falar que é meu. Grande parte da discussão hoje que está tendo uma perspectiva, por exemplo, da educação, eu sempre brinco com isso, é que o ChatGPT virou o novo Wikipedia dos alunos e do pesquisador que não quer fazer direito. Porque como verdade, é que um dos materiais que ele puxou para fazer a base dele foi o Wikipedia, né? Assim, exatamente. Tá... Exato. E vamos pensar o seguinte, como é que está sendo feito? Se antes de alguma forma eu ia até o Wikipedia, Ctrl+C, Ctrl+V, me apropriava daquilo, agora está da mesma forma. Eu vou, pergunto a IA, e pego aquela resposta e falo que é minha. Mas e qual que acaba sendo o problema? Está começando a ficar nítido, acho que as pessoas estão passando por isso em banca. Cara, às vezes você faz 2 perguntas, o cara trava.
Você fala assim, mas, pô, cara, você não tinha que estar travando, tô te perguntando por que você tomou tais decisões na escrita do teu texto. Mas você vai começar a E aí cutucar, ele não sabe defender, né? não sabe por quê. Como a gente está conversando, ele não leu. Porque assim, e aí, né, a provocação pessoal foi eu também, eu acho que concordo que talvez a IA não seja completa como meio, mas a grande preocupação é essa evolução e essa criação tem que ser nossa, porque o ponto central não tem que ficar rodando em cima da tecnologia, é a contribuição. E tá todo mundo preocupado assim, porque eu usei agora, eu só estou escrevendo com deep research do ChatGPT. Esquece. Deixa isso, porque amanhã vai vir outra versão. E o que está acontecendo agora? Está sendo gerado um monte de pesquisador, uma preocupação que eu tenho hoje, apertador de botão. Ele entra no aplicativo, aperta aqui, aperta ali, aperta aqui. Essas mais visuais, né? O Rafael mexe muito com isso também. Bonitão. Você, nossa, que legal. Aí, cara, troca a versão. Aí o cara surta. Porque ele não sabe o que é um fator de impacto, ele não sabe o que é. Ele fala, nossa, me perdi. Não virou pesquisador. Agora, se ele passou pelo processo que todos nós passamos aqui durante a nossa formação, de texto vai e vinda com orientador, por exemplo, a nossa forma de estrutura, nós somos moldados para isso. E aí os alunos estão puxando e a IA está moldando. E aí eu consigo, por exemplo, errar, mas eu consigo sustentar o argumento. E aí a gente está tendo esse problema. Então, acho a grande discussão é como que nós estamos formando, sabe, esses alunos para que, de fato, eles sejam responsáveis. O errar faz parte do processo. Tanto que talvez o grande medo dos alunos, eu vou pedir para a IA fazer. Tá, mas e aí, como é que você está aprendendo? O que você aprendeu no processo ao longo do caminho? Né? Aliás, você trabalha com ciência de dados. Cara, o errar na programação faz parte. Não adianta você pegar um código certinho, você tem que errar, porque, nossa, olha, a sintaxe aqui, você troca, aí você memoriza aquilo, você aprende com o erro. E você está usando a IA, você está, ao meu ver, pulando uma etapa muito importante de argumentação. Ô, Ricardo, mas isso que você falou, assim, eu trabalhei com R, né, foi a minha primeira linguagem de programação, eu comecei lá no SPSS, depois fui para o R e depois fui para o Python, né, e, cara, a minha luta muito com Python era assim, eu errava uma vírgula, aquilo travava, assim, 3 horas de trabalho. Né? Eu trabalhei num grande banco, e aí, assim, como analista de dados lá, e aí tinha a questão, assim, expressões regulares, que é aquela coisa de você encontrar um padrão dentro do texto, identificou uma barra, então você lê desse jeito. Cara, isso, eu levava 3 horas para fazer um negócio desse. Passou a levar, assim, minutos para eu fazer determinado trabalho, né, assim, e a gente, sei lá, também, a gente tem que conseguir definir, se a gente está num processo profissional, esse processo de indas e vindas, ok, agora, eu não sei, se eu estou resolvendo um problema no meu trabalho, eu resolver isso mais rápido é uma coisa, e aí, assim, a gente vai ter que definir também, ao longo do tempo, níveis de textos de importância, né, então, eu vou dizer, eu vou fazer uma publicação no meu Instagram e eu quero colocar uma descrição de uma foto, sabe assim? Cara, eu preciso ser ultra original para isso? Não, né? Agora sim, cara, eu tô fazendo a minha dissertação de mestrado. Cara, você precisa ser ultra original, né? A gente vai ter que começar a pensar essas coisas também, assim, de níveis de texto, enfim, e pensar que, assim, a escrita, e eu lembro muito disso, porque eu sofri muito isso na minha graduação de 2002 até 2006, né? Assim, a escrita era um elemento humano diferenciador, né? Quem escrevia bem se destacava, né? Então todo mundo trabalhava para escrever bem. Eu lembro de ler manuais. Eu peguei o manual da Veja, que, né? Enfim, epistemologicamente tem todas as questões, mas era um manual muito bom para escrever bem. Aí depois eu peguei o manual da Folha de São Paulo, e aí, assim, cara, eu fui pegando aquilo para ir até aprender a escrever. Aí, assim, eu hoje tenho todo o repertório para conseguir fazer uma escrita boa e aí, assim, fazer uma edição de texto bom. Agora, as novas gerações que são os chamados, né, nativos digitais, que não fizeram esse processo, imagina, né, a analogia da borboleta, que alguém vai lá e rasga o casulo e ela não abre as asas porque não se esforçou direito para abrir as asas, e aí acaba morrendo depois, né? A gente tá correndo esse risco grande, né?
E isso, assim, de maneira orgânica, assim, né? Tá, beleza, as instituições estão fazendo alguma coisa, tal, mas o estudante, de uma maneira geral, assim, tá cada vez mais na mão do indivíduo tomar essa postura, né? Falar assim, ó, eu vou fazer isso para minha vida, né? Eu preciso escrever um texto de maneira difícil, né? Porque o professor não vai conseguir controlar isso, né? O professor, eu tive, o Rafael Sampaio deve ter conhecido Vera Alice, na UFMG. Vera Alice, assim, era uma professora, uma doninha, assim, era uma sacerdotisa da educação, né? Ela lia todos os trabalhos de todos os alunos, e ela comentava, e ela... Cara, eu lembro que eu, fazendo um trabalho de ciência política, citei uma música do Lulu Santos, eu, sei lá, no terceiro período, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, como dizia Lulu Santos. A dona foi lá e escreveu, você, meu amigo, isso aqui não dá para você escrever aqui, né? Eu aprendi com a Vera Alice, né? Enfim, os alunos, assim, a maioria deles não tem esse privilégio e não vão conseguir ter, né, cara? Bom, falei um tanto aqui, enfim. Bom, posso falar um pouquinho sobre criação de texto? Vai lá, eu acho que eu vejo assim, o que eu tenho visto até na minha prática pessoal é que além da questão do uso ético, da autoria, ele tem hoje uma questão da qualidade. E que está relacionado com isso, com uma aparência de que esses chats, eles entregam para a gente algo que é coeso, que tem uma aparência de qualidade, mas que quando você lê com mais atenção, e principalmente quando é um texto mais complexo, por exemplo, um projeto de pesquisa, ele não encaixa. Uhum. Ou então ele tem isso tem sido cada vez menos, mas aquelas falhas, muita adjetivação, muita repetição, a falta de exemplos. Então, por esse motivo que, assim, eu tenho me abstraído muito de colocar o chat para escrever. Eu coloco para ele fazer uma estrutura e, a partir daquela estrutura, então, eu escrevo em cima, mantendo a minha voz. Mas isso não vou dizer que seja só aluno, com a nossa necessidade de entregar algo, tenho uma tarefa, eu tenho que resolver. É o trabalho que o professor passou ou é um parecer de um trabalho de tese que eu tenho que entregar amanhã? As pessoas tendem a resolver esse problema da maneira mais fácil, usando a tecnologia. Pois é, isso para mim é o maior desafio, né, colegas? Porque não dá para ser irrealista também, né? Assim, eu tenho falado nas minhas aulas e tal, a gente aprende a escrever escrevendo, aprende a ler lendo, né? Então tem um processo, o Ricardo falou bem, mas a diferença de facilidade é muito grande, né? É gigantescamente grande. E aí eu acho que a escrita, para mim, é o ponto principal. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, na leitura, você... eu não entendi bem, mas sou eu, né? A escrita não, a escrita é o que você mostra ao mundo, né? A escrita é aquilo que você vai mostrar ao professor, é o que vai estar no artigo, né? Então, eu tenho tentado até ler, e acho que ninguém tem boas respostas, ou pelo menos eu não achei ninguém que tenha boas respostas, de como fazer esse processo, né? Porque eu tenho uma impressão que vai ao encontro do que os dois colegas falaram, né? Por um lado, essa questão da qualidade óbvia, que a gente tem a impressão inicial de que esses modelos trazem uma grande qualidade, apesar de que no ritmo que está evoluindo, eu não duvido que em breve vai ser uma coisa bem mais próxima do impecável, né? Mas essa questão de como você consegue construir a sua escrita e, ao mesmo tempo, usar o modelo. Essa questão de minimamente fazer isso. Porque eu acho real a ideia de você faz tudo e, no final, só pede para corrigir, sabe? Eu acho que para essas novas gerações, me parece uma coisa que é totalmente real. Então, eu tenho tentado uma coisa bem simples, que é, pelo menos, tenta não começar no chat, né? Tenta escrever alguma coisa que seja sua, tenta rascunhar, por pior que seja, e aí vai lá no chat e pede para não só ele corrigir, mas para ele te mostrar como ele corrigiu e por que ele corrigiu. Mas eu estava lendo um texto que ainda assim são habilidades cognitivas diferentes que são acionadas. É diferente, porque aí no final você fica muito mais acionando uma habilidade de, digamos, correção, de avaliação final, do que aquela habilidade de construção que a gente fazia no mundo pré-IA. E é isso que acho que está preocupando quem estuda mais.
Pelo menos eu não sei se os seus colegas já acharam alguma coisa. Me parece o ponto que tem mais dificuldade. Ô, Rafael, sobre, assim, diferenças de texto, né? Eu acabei de ler semana passada esse livro, deixa eu ver, dá para... Ética na Inteligência Artificial, do Mark Kohlberg. O Mark Kohlberg é um dos filósofos da ciência e da ética mais, enfim, mais falados hoje e tal. E, cara, eu tomei um susto quando eu comecei a ler o livro, que aí tá assim, ó, prefácio à edição brasileira. Solicitado ao ChatGPT com prompt de comando proposto e revisto pelo autor. Olha o barulho. E aí, assim, o texto foi gerado pelo ChatGPT, e aí são 3 páginas de texto falando aos brasileiros, né? E aí depois ele começa o livro. E aí, assim, o livro, você vai ler, ele é todo organizado, com muita citação, com muito exemplo, e aí as notas de rodapé e tal mostram que não foi o ChatGPT que gerou, mas, assim, a autoria do prefácio à edição brasileira, ele gerou com o ChatGPT. Isso, assim, na hora eu fiquei puto, cara. Eu falei assim, pô, velho, o cara não teve o trabalho de escrever o prefácio, mas eu achei uma provocação muito boa, cara, porque eu falei assim, eu fiquei pensando sobre isso e, assim, né, é uma questão que eu trago agora pra gente, né, assim, nós vamos ter que definir os tipos de texto e também, assim, qual a importância deles e onde a gente vai usar ou não, como usar ou não, né? A gente vai chegar um pouco por aí, assim. Eu trouxe isso aqui porque isso me chocou muito, enfim, e eu acho que tá aí com os colegas, né? Quem quiser comentar ou não, fica à vontade. Rapidinho, só uma coisa, porque eu acho que os 2 colegas falaram, é paradoxal, entendeu? Não tem nada muito fácil nessa discussão. Então, também não é que a gente quer sair pela tangente, né? Depende, né? Mas, de fato, quando você está usando ali as IAs, você, às vezes, vai ter ideias que você não teria sem elas. Você vai chegar em lugares que você não chegaria sem elas. Então, o próprio exemplo aí que vocês falaram do Python, tem um efeito negativo que as pessoas que aprenderiam Python e talvez virassem grandes gênios da programação, muitas delas não vão chegar a esse ponto. Mas tem um outro efeito que é pessoas que provavelmente nunca nem tentariam aprender Python, elas agora podem aprender um básico e conseguir rodar coisas um pouco mais complexas. Então, tem uma coisa da acessibilidade. Em algumas aulas, as pessoas têm me dito isso. Tem pessoa que, tem ideias geniais, mas é extremamente... tem uma dificuldade extremamente grande de escrever. E aí, essa pessoa agora consegue minimamente colocar as ideias mais para o mundo, né? Então, não é um caminho tão simples, né? Eu mesmo vejo que eu tenho feito muitos testes com essas IAs que raciocinam, entre aspas, e fazendo um efeito de uma espécie de diálogo, tanto entre elas, quanto comigo, e vendo o que eu chego, e de vez em quando tem saído coisas que eu não esperava no sentido positivo, né? E mesmo ali na escrita, reescreva isso, me mostra como é que você melhorou. Então, eu sinto que talvez sejam 2 problemas diferentes, né? A nossa geração, entre aspas, eu acho que vai sofrer um pouco menos. A geração que está chegando, que não passou por isso, vai exigir um cuidado maior. Eu sei que isso soa meio paternalista, mas, assim, é uma geração TikTok, é uma geração celular e é uma geração, né? O Marcelo tá rindo que ele estuda isso décadas, né? E agora é uma geração ChatGPT, então é tudo muito fácil, simples, na mão e instantâneo, né? Então, não sei, eu tenho para mim que tem também umas coisinhas aí no meio que é diferente para determinados grupos do que é para outros, sabe? Só isso. Se fosse só umas coisinhas, hein, Rafael, ia ser muito bom, mas tem muita coisa aí no meio, né, cara? É muito... Bom, essa coisa da geração 30 mais, 40 mais, eu tenho falado muito para as pessoas, assim, gente, essa geração formou um repertório, né? Isso ajuda muito, não é? E porque esses modelos de IA generativa são modelos de linguagem, então eles facilitam a comunicação e, assim, quem se comunica bem vai usar bem.
Não é? Agora, assim, quem não tem esse repertório, quem ainda não alcançou esse repertório, vai ter dificuldade, né? Vai enfrentar desafios, né? Eu queria pegar agora, gente, no tema da autoria humana. A gente até já esbarrou nesse tema, né? E aí, assim, o Gui, ele fala sobre a autoria humana e como que a gente pode evitar que os pesquisadores acabem delegando parte, né, do trabalho intelectual para IA, sem perceber. Eu acho que não é sem perceber, né? Mas, assim, sem... de maneira transparente, né? Eu acho que, bom, a gente, sei lá, começa o início do trabalho falando, olha, usei essas ferramentas para me ajudar a chegar a essas conclusões, ou chega na conclusão e fala isso, enfim. Eu já vi discussões, por exemplo, de geração de imagem. De quem é a imagem que foi gerada por um modelo de imagem, né? Como o DALL-E 3, como Paica, enfim, como qualquer outro modelo de geração de imagem. Assim, é difícil definir de quem que é aquela imagem, não é? E aí, assim, vamos entrar nessa discussão, né, da autoria humana, né? Bom, o que é do humano, o que é da IA? Vamos pensar sobre isso. Pois é, eu vejo que sim, o grande desafio da autoria não vem de hoje. A gente já vinha assim com Ctrl+C, Ctrl+V, até antes, né, nossa geração, talvez com enciclopédia, Barça. E seria isso, como você convence a pessoa que ela precisa escrever? E muitas vezes eu acho que vai bater nisso, que para ela basta, está naquele nível de qualidade suficiente. E ela não vê necessidade de ir mais além e vai usar, então, IA generativa. Eu vejo, né, pegando um pouco do meu comentário anterior, que uma das formas de, talvez, conscientizar ou alertar para isso seria a gente trabalhar mostrando como essas criações generativas são falhas. Então, aí, pegando o comentário anterior da imagem, algo que assim, tem me tocado é a forma como tem ficado clichê. Essas imagens que a gente utiliza, bota na rede social, ilustra um artigo. Tanto que, assim, particularmente, eu tenho voltado a buscar banco de imagem, foto de verdade, porque ninguém mais vai confiar em alguém que utilize isso. E acaba virando um critério de qualidade, igual nesse prefácio que foi dito, que foi escrito por IA generativa. Então, por que eu vou consumir essa informação? Porque eu vou ler o trabalho desse pesquisador, ou vou ler essa notícia de jornal, se está sendo criada automaticamente e com uma qualidade baixa. Eu acho que é nesse ponto que a gente tem que focar no valor da autoria humana e da criatividade, uma criatividade que a IA não consegue. Que é aquela com relação a isso, Marcelo, a gente tem até uma experiência que, assim, o DALL-E 3, ele gera imagem muito sintética, né? Dá para você ver que é sintética, mas modelos como o Midjourney e o Leonardo.io já geram imagens muito melhores, assim, muito mais agradáveis e parecem menos sintéticas, mas ainda tem muito erro na mão, muito erro na perna, no joelho, enfim. A gente vai continuar pensando sobre essa coisa da autoria, mas a gente tem uma pergunta aqui do Sérgio. Qual que é o endereço do guia? A gente acha o guia em algum link específico, queridos Rafael ou tá espalhando aí pelo WhatsApp da vida? Eu recebi, assim, eu recebi o guia pelos 3 grupos de WhatsApp, né? Coloquei aqui, se conseguir pôr ali. Tem um endereço? Eu vou postar esse endereço depois tá aqui, beleza? Peguei aqui, vou postar ele. O pessoal vai ter dificuldade, às vezes, de achar, mas vamos tentar. Vou colocar aqui, viu, Sérgio? Boa. Tá aí o link. Bom, vamos continuar pensando sobre essa coisa da autoria. Eu acredito que vocês têm muito mais para falar aí. Diga. Eu acho que volta um pouquinho também no que nós conversamos até agora, que é um pouco da preocupação do processo criativo também. Aí, puxando, acho que um pouco o professor Marcelo falou e o Rafael, acho que o grande desafio é achar que isso não vai acontecer mais, ele só tende a aumentar. Mas
Aí a lógica, por exemplo, você vai deixá-lo como protagonista, sabe, na escrita, ou você vai pedir para ele ser seu grande assistente? Porque, obviamente, é uma perspectiva diferente, ele deveria basicamente me ajudar a pensar, ou efetivamente ele fazer. Porque a lógica nessa perspectiva, até se a gente for pegar os manuais da própria Unesco, a ONU solta essas coisas também, que é uma perspectiva geral que eles estão mostrando em que a IA, na perspectiva ele não pode ser autor, porque a responsabilidade legal é a nossa. Nós que fizemos aquele processo. Só que, por outro lado, ele tem que ser um colega de estudo, ele tem que ser um apoio nesse sentido. Tanto que, assim que o ChatGPT surgiu, alguns autores começavam a colocar o ChatGPT como coautor, o segundo autor era a máquina. Aí você falou, peraí, para aí, porque se eu tiver que processar alguém aqui, o processo é alguém, não tem como processar o OpenAI. E tem, mas assim, né, só para mostrar que você tem que ter o responsável legal naquele processo. Uma figura jurídica, né? Isso, então, um pouco dessa discussão agora. Deixar de ter essa coparticipação da máquina da forma que nós estamos agora, eu acho praticamente impossível, virou meio que uma simbiose. E aí acho que a grande discussão é como que nós vamos fazer essa geração que está fazendo, porque de alguma forma, acho que as pessoas vão concordar comigo. Dificilmente, talvez nós três aqui, nós vamos entrar 100% no IA, porque a nossa cabeça foi criada de outra forma. A gente chega uma hora que a gente fala, não, peraí, daqui para frente deixa comigo. Só que, por outro lado, a geração está vendo que isso é mais fácil. Tem um exemplo que eu tenho falado com o pessoal, em que o pessoal está com dificuldade hoje em questões muito básicas, sabe? Então, outro dia eu estava conversando com um aluno, ele falou que ele não queria ele não escreve nem e-mail mais. Ele pede para a IA escrever e-mail. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco você vai esquecer quem é você, porque você está parando de pensar. E isso está muito ligado a que momento que a gente vai deixar a IA também ser tão importante. Porque se a gente pega o WhatsApp, agora tem a IA lá dentro da Meta, que tem uma série de restrições, mas você aperta lá, ela faz tudo que você precisa. Então, daqui a pouco, a gente tem que saber pedir. Antigamente, tinha que saber só escrever. Agora, você é por áudio, né? Porque o modelo de áudio dele está ficando mais evoluído. Então, daqui a pouco... ficando evoluído. Então, nós estamos complicado. Mas, novamente, eu acho que é muito mais ser transparente da forma com a qual nós criamos, acho que desenvolvemos o processo. Senão, a gente vai ter um problemão. Deixar de fazer, a gente não vai deixar. A facilidade acaba sendo, aí, para mim, muito maior. Rafael quer falar sobre autoria também, que eu acho que é um tema central aqui, ou vamos seguir? Pode falar, Marcelo. Acabou que Gente, se a gente atrasou um pouquinho, eu vou ter que me despedir. E então agradecer ao Eliezer o convite, novamente agradecer a Rafael e a Ricardo pela parceria, e depois eu entro para ver o resto, porque eu estou sempre aprendendo com eles também, com essa discussão. A gente sempre sai enriquecido. Muito legal. Só ressaltar, Marcelo, que esse programa ele vai pro... a gente sobe ele pro Spotify depois, então quem quiser consumir via áudio, por exemplo, é tranquilo também depois, né? Isso vai ficar salvo no YouTube e no Spotify, que você consegue ver. E no YouTube tá lá Horizonte Digital, que é o canal onde a gente deixa o Luneta Digital. Fique em paz, muitíssimo obrigado e parabéns pelo guia, pelas diretrizes, viu? A gente tá caminhando para o final aqui também, mas é isso aí. Obrigado aí pela sua participação e a gente continua. O debate aqui não termina, né? A gente percebe que vai seguir, né? Boa noite, um abraço para todo mundo. Valeu. Eu quero falar um pouco aqui sobre essa questão da... Vocês até citaram um pouco disso, sobre a quantidade, sobre as universidades e, assim, sobre outras... sobre as instituições fazerem seus guias, né? E, assim, vocês chegaram a se inspirar em algum guia que tenha, e vocês têm notícia de outras instituições acadêmicas, mundo afora, que estão fazendo diretrizes, que estão pensando isso, e como é que foi essa pesquisa de vocês? Então, eu tenho a impressão de que a gente está seguindo um caminho, não sei se diferente de outros países, mas assim, de certa forma acho que a gente está seguindo mesmo, porque logo que saiu o ChatGPT, né, os primeiros a darem um alarde foram os grandes periódicos, né? Então, Nature, Science, os grandes periódicos, principalmente Ciência e Hard, começaram a dizer, ó, veja bem, né, igual
Ricardo tinha falado, não pode ser coautor, né? Porque um autor ele precisa ter uma responsabilidade moral e legal, né? Ele precisa poder ser responsabilizado, né? E aí as universidades seguiram, né? Universidades americanas, europeias, seguiram muito rapidamente isso, né? Aqui eu sinto que agora, 2 anos depois, a maior parte das revistas está com essa discussão. Mas eu não sei se o Ricardo conhece outras iniciativas, mas eu não sei de muitas universidades que estejam puxando, né? Eu sei que a UFMG tem uma discussão mais séria, né? Até o outro Ricardo Ricardo Fabrino, que fez o prefácio do nosso livro, ele é o presidente da comissão da UFMG sobre discussão de inteligência artificial. E eu fico, assim, abismado que isso não esteja acontecendo em literalmente todas as universidades federais, que é uma coisa importante. E aí, sim, a gente, ali no início, né, foi buscar todo tipo de material, seja artigo acadêmico, sejam essas diretrizes, esses guias, às vezes até uma definição em página mesmo, né, para poder elaborar o nosso próprio, né? Então a gente bebeu né, aquela coisa do, né, estando no ombro dos gigantes, né? A gente bebeu dessas boas fontes, desses lugares de alto impacto, de pesquisa realmente séria para fazer, né? Mas de fato a situação permanece mais ou menos a mesma, né? Então o livro foi até escrito relativamente rápido, né? Mas nesse tempo todo eu pelo menos não conheço nenhuma outra universidade que despontou, né? A USP tem um estudo muito forte sobre isso, né? Se não me engano, a FG também tem, talvez o Ricardo possa falar, mas me assusta essa discussão não estar mais forte em outros lugares. Me assusta a letargia também, assim, assim, os colegas que eu perguntei não sabiam falar ou não queriam muito falar a respeito disso, assim. Para mim era para estar todo mundo discutindo sobre isso, né? Assim, é o que você disse bem no início, né? Olha, gente, vão abrir conselho de ética, vão abrir grupo de trabalho para discutir sobre isso, não é? E aí, assim, enfim. Quer tocar nesse ponto também, Ricardo? Sim, vamos seguir. Não, para contribuir, então. Quando a gente começa a falar de tecnologia, não pode esquecer que tem impactos em várias questões, sejam culturais, sociais e uma série de coisas. E quando a gente começa a falar disso, ele incomoda, por assim dizer, e tira da zona de conforto estruturas educacionais. Aí vamos pensar o seguinte, quando a gente começa a falar dessa lógica de pesquisa científica, aí eu volto ao início da minha fala. Nós não podemos esquecer que tem aluno, professor e gestor no processo. E aí nós temos um problema, tem um hiato entre o conhecimento e a aplicação de cada um desses aqui. E aí, por que eu acho que essa discussão, ela também, de alguma forma, está um pouco travada nas universidades? Pelo baixo letramento que a sociedade tem na inteligência artificial. Uhum. São poucos professores e poucas instituições que entendem o que está acontecendo. E isso, necessariamente, acaba sendo um grande problema para discutir isso com mais maturidade. Você estava comentando com o Rafael, qual que é o problema que eu acho que está acontecendo? Começa a ter grupos, isso está acontecendo perto de mim, professores que concordam, professores que discordam da IA. Por quê? Você tem que sentar e falar, vamos fazer aqui, ó, versão 1, depois a gente faz a versão 2, a versão 3, mas tem que começar agora. Não adianta fazer, como eu já vi também, uma página falando assim, o orientador, o professor, o aluno tem que discutir o que pode e não pode. Não, mas peraí. Você tem que fazer uma cultura e aí você vai fazendo fluxo de organização a partir disso. Eu acho que aí o guia vai deixar isso com muito mais clareza para mostrar quais são as dimensões, quais são as etapas. E aí não adianta pegar muito. Aí, como o Rafael falou, por exemplo, os primeiros que eu li que eu achei muito bacana é o da Cornell. Muito denso, muito organizado. Só que são níveis de estrutura, inclusive financeira, que eles têm e de formação. A gente está falando de uma instituição que tem quantos pesquisadores por lá já tem Nobel. Então é outro nível de maturidade de condução de pesquisa. Aqui no Brasil nós estamos com uma queda, não sei como é que está, Rafael, na UFPR, mas tem uma queda de ingressantes na pós-graduação no Brasil. E aí você tem todo um contexto a ser analisado em que a IA vem para bagunçar um pouco essa discussão. E aí o que as instituições estão tentando fazer é ser transparente. Mas aí você pode perguntar, tá, mas que nível que você quer que eu seja transparente? Uhum. E aí você pergunta o seguinte, aí começa a ter um problema, Eliezer, que é o seguinte, em banca.
Acho que o Rafael vai concordar comigo. Cara, a galera tá indo para a banca já com medo, porque você fala, nossa, professor que não gosta de IA, eu coloquei lá no meu texto que eu fiz alguma coisa com a IA. Cara, tá, e não adianta, não é esse o problema. Você perde a discussão da pesquisa e você parte para uma caça às bruxas. Só que, novamente, tem que cutucar alguém, porque assim, não adianta um professor falar. Tem que vir uma discussão, um grupo de trabalho, falar, vamos colocar isso? E aí, isso, novamente, você vai sair de uma zona de conforto. E tem outro ponto para fechar aqui a minha fala. De maneira geral, os próprios professores que estão há mais tempo nas universidades, vou falar da federal, que é onde eu estou, nós não somos treinados muito para melhorar a nossa didática. Não sei como é que é no FPR, mas você entra, tem uma disciplina que é obrigatória, depois sim, vai com Deus. E depois você tem inteligência artificial que muda. E aí, será que o pessoal está querendo repensar? Porque a inserção de inteligência artificial muda a forma que nós estamos em sala de aula, muda a forma com a qual eu estou contribuindo na formação dos alunos. E o quanto que isso de fato não que é necessário, mas o quanto que de fato isso é desejado por todo mundo. Então acho que tem uma mudança estrutural aí que tem que comprar briga no sentido de fazer alianças ali com a instituição para que isso avance, e pode ser por isso que nós não temos tanto guia, manuais nacionais para nos inspirarmos. Verdade. Pô, Ricardo, você tocou em pontos assim, cara, muito, muito importantes, assim, essa coisa do letramento. Há 2 ou 3 programas atrás eu falei sobre literacia de IA com uma executiva de TI aqui, e ela lidar com empresas, né? E aí ela é gestora de devs, né? De desenvolvedores, e ela falou da dificuldade das pessoas entenderem os conceitos de inteligência artificial. E aí você está aí com professores que são biólogos, são administradores, que são, sei lá, advogados, enfim, nas suas áreas, que vão ter que aprender sobre o que é aprendizado supervisionado, o que é aprendizado não supervisionado, o que é um machine learning, o que é um modelo de linguagem, como que ele funciona, né? E aí, assim, entender... a gente, até aqui internamente, a gente escutou muito sobre essa coisa de engenharia de prompt, a nova profissão do futuro, não sei o que e tal. Eu vejo muito mais como tipo assim, o novo Excel, né? Assim, o novo PowerPoint que você tem que aprender a mexer, que é uma ferramenta do seu trabalho, e, né, que você vai usar para aquilo que você faz. Então, assim, eu uso prompt para programar, eu uso prompt para escrever um e-mail, eu uso prompt para escrever tal coisa. Assim, aí os caras falando que isso ia virar a profissão do futuro, não sei o quê. Os caras que querem vender curso e ganhar dinheiro em curso, enfim. E você tocou no ponto também, assim, da didática também do ensino, né, cara? Porque aí a gente vai entrar numa fronteira, e eu sofri muito com isso, porque eu era um professor que, cara, eu tentava colocar coisas, né, igual inseria debates, e aí a turma inflamava, fazia atividade, colocava os QR Codes espalhados para os lugares, usava o Mentimeter lá para ir fazer as questões, enfim e tal. Mas, assim, eu estava sentindo que os professores estavam sendo engolidos pelo EAD e tal. E, assim, cara, acaba que a aula no YouTube, no tempo do cara, acaba ficando muito melhor e mais agradável, e no ritmo que o cara quer. E, assim, é muito duro isso, cara, porque a velocidade da comunicação nossa é uma, e a nossa velocidade de comunicação não é 1,5 nem 2, né, cara? Então, assim, é cruel demais isso, né? Então é uma realidade muito dura, assim. Enfim, eu achei muito honesta e muito, enfim, a sua fala. E eu acho que, não sei, é paradoxal, eu acho que a gente fica um pouco perplexo diante de tudo isso, né? E, bom, tá sacudindo as coisas. Eu quero caminhar aqui para 2 perguntas finais, falar sobre a queda de qualidade, né? Se existe um risco do uso indiscriminado de IA, a gente gera um aumento de trabalhos acadêmicos de baixa qualidade, e como que a academia pode evitar isso. A gente já tem, por exemplo, a Amazon, esses dias lançou aí um programa e tal, porque para vasculhar livros que estavam sendo colocados na plataforma e que eram escritos por IA e que estavam baixando a qualidade. E, assim, vocês veem esse risco? É real, não é? Como que a gente pode evitar isso?
Ah, sim, é muito real. Isso, inclusive, já estava acontecendo antes da IA e agora só piora, né? Porque eu não lembro qual dos dois colegas que falou, né? A gente sempre está submetido a um regime de muita concorrência, né? O mundo acadêmico é muito concorrencial. Você concorre pelas mesmas bolsas, pelas mesmas verbas, e aí isso incentiva muito esse produtivismo, né? Até no caso do Brasil, querendo ou não, quando você já está num certo ponto, igual eu, Ricardo, Marcelo, a gente tem incentivos para isso, como uma bolsa de produtividade, mas digamos assim, o seu emprego não depende disso. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, outros países do mundo, literalmente o seu emprego depende disso. Você não tem estabilidade, né? Você tem um cargo que dura 2, 3 anos e para ser renovado você tem que ter um tanto X de produtividade em revistas de alto impacto. E aí, para quem está avaliando, e aí acho que a parte também do Ricardo estava falando, você só vai pegar ali os números. O fulano, a ciclana produziram tanto igual o nosso departamento espera. Se foi bom, se não foi, de certa forma, pouco importa, né? É até uma discussão que está forte agora no Brasil com o fim do Qualis, né? Mas essa é de longe uma das principais preocupações, né? De vir esses trabalhos de baixa qualidade. Como evitar isso já é uma pergunta mais complexa. Então, eu vou deixar essa para o Ricardo, que ele é editor aí, científico, então ele com certeza já sabe para talvez. Eu acho que qual que é o problema, assim, novamente, nós estamos no loop. Eu me lembro que na época que eu estava terminando a graduação, tinha um site Zé Moleza, não sei se vocês se lembram, que você ia lá e conseguia fazer o TCC por lá. Então, assim, sempre vai ter, sabe, plataforma para cortar o caminho agora. O que você comentou, aliás, esse dia eu também estava mexendo no YouTube e tem uma editora agora que é editora de IA. Então, você quer ter seu próprio livro, vai te dar um prompt e você tem um livro, tá? Mas e aí, quem que vai ler esse negócio, entendeu? Você está gerando um monte de volume de informação. E aí, assim, qual que eu acho que é o risco? É a qualidade. Ponto positivo, né? De alguma forma, como o Rafael falou, essa mudança do Qualis que ainda está meio nebulosa para nós, mas a argumentação é tirar a parte muito mais quantitativa e entrar uma qualitativa para entender, vamos discutir a contribuição desse processo. Espero que, obviamente, isso seja claro, mas é um caminho. Qual que é o aspecto de tudo isso? Que é a contribuição que nós estamos fazendo. Sabe, aquela velha clássica, assim, quanto que algum brasileiro vai ganhar um Nobel? Tem uma mudança estrutural, que é o conhecimento, é como que nós produzimos de fato ciência. E essa produção de trabalho acadêmico é um dos caminhos. Então, acho que talvez a mudança, infelizmente, isso acaba chegando na ponta. Porque grande parte hoje dos trabalhos que são produzidos cientificamente, vou falar mais da administração, que é a área que eu tô, cara, tem trabalho que você fala, mas não adianta, por que ele está mandando um trabalho desse? Será que ele não fez nem uma crítica sobre o que ele escreveu? Porque tem uma série de processos ao meio do caminho. Como é que isso pode ser mudado? Tentando explicar como é que é o caminho, a vantagem, se realmente precisa agora. A inteligência artificial pode ser, não sei se vocês viram, saiu uma reportagem no LinkedIn que eu achei bem bacana. Um pesquisador gerou uma dissertação pelo Deep Research no ChatGPT, na área de economia, bem densa. Ele até colocou aquele Substack, aquele fórum lá que os caras estão falando muito de IA. E ele pediu para 2 amigos, um de Stanford e um de Harvard, para avaliar. Falou, olha, esse trabalho que eu recebi aqui, o que vocês acham? Os caras avaliaram e falaram assim, tem excelente contribuição. Foi gerada pelo Deep Research. Então, assim, daqui a pouco ela vai começar a amarrar realmente o conhecimento desse processo. Só que um ponto que eu sempre coloco é o seguinte, 2 pesquisadores podem ter a mesma ferramenta, só que o resultado pode ser totalmente diferente, que é o nível de conhecimento que eu tenho. Então, o trabalho acadêmico é muito reflexo do conhecimento que eu tenho prévio para amarrar as coisas. Boa. Agora eu vou pedir para vocês pegarem aí a bola de cristal que vocês têm e falar para a gente como que vocês veem o futuro da pesquisa, do ensino acadêmico, assim, nos próximos, 5 anos, né? Que agora já é um futuro muito longe, né? Antigamente, 5 anos era pouco, mas 5 anos agora, né? O mundo já
acabou e recomeçou várias vezes, e aí como é que vocês enxergam daqui para frente? O complicado foi o que acho que alguns de nós falamos, eu falei, é que as mudanças estão sendo muito rápidas, né? Então, o paradigma que a gente está hoje, em relação a de 2 anos atrás, é uma diferença muito gritante, né? Então, o Ricardo estava falando aqui desse instrumento novo que acabou de sair, nem está aberto para a maioria dos usuários, mesmo pagantes, do Deep Research, que o ChatGPT vai, olha a internet toda e produz um texto de uma qualidade bem razoável, para não dizer de alta qualidade. Então, ao que parece, tudo indica que esse tipo de mudança vai continuar. Mas também não adianta a gente dizer que em 5 anos ninguém vai estar fazendo nada, ninguém vai estar estudando, acabou, vai ser tudo IA, porque, evidentemente, as coisas não acontecem assim na sociedade, né? Eu e o Ricardo, que temos algumas proximidades temáticas, por exemplo, quando você pega em administração pública, existe toda uma teoria sobre como as instituições resistem a mudanças. E muitas vezes essa resistência a mudanças é extremamente importante, como é o caso. Então a gente vai ver coisas assim, né, que foi falado de um policiamento de professores, de um silenciamento do uso de IA que não é adequado, mas há também uma resistência positiva, né? Então, por exemplo, o que a gente faz com o guia é essa linha tênue, né? Dizer, olha, tem isso, dá para fazer aquilo, mas veja aquele outro problema, né? Então, eu creio que a gente vai estar nessa situação de estar lidando com esta geração que já vai ser 100%, assim, que nasceu 100% nesse mundo de IA generativa e redes sociais com vídeos de 15 segundos, se batendo bastante, né? Porque realmente a maneira como eles vão, não vou dizer que pensar, mas como eles vão fazer as coisas, vai ser razoavelmente diferente daquela que a gente está acostumado. E daí a gente vai tentar ensinar os nossos métodos, os nossos meios para essa geração, e evidentemente vai ter conflitos. E aí, ao mesmo tempo, as nossas gerações vão ter que se adaptar a esses novos meios, né? Então vai ser uma coisa híbrida, assim, mas talvez menos futurística, e se eu fosse ter que apostar, menos futurística do que as pessoas estão imaginando. Eu acho que vai estar um ambiente em que a IA já vai estar em todos os nossos processos de escrita, de leitura, de navegação, de decidir se você vai ver esse vídeo no YouTube ou não, porque você resume em 2 segundos. Isso vai estar muito comum, né? Então, assim como a gente colocou Google, Waze e esse tipo de coisa na nossa vida, eu acho que a gente vai colocar a IA generativa. Até isso que alguns colegas também falaram, de fazer as perguntas, eu acho que vai ter essa mudança, né? Tipo, da nova Siri, a nova Alexa, né? Isso vai estar no nosso dia a dia. O novo Gmail, o novo... exato. Então, por exemplo... Vai ser incluído em tudo. Assim, o diagnóstico que a gente tem aqui, como eu trabalhando na empresa de tecnologia, é que a gente vai ter IA em tudo. Assim, a gente vai ter IA na nossa comida, a gente vai ter IA na nossa roupa, porque assim, a nossa roupa vai virar software, a comida vai virar software. Não é que, né, eu vou comer software, mas assim, vai ter camisas que vão ter dispositivos que vão produzir dados e aquilo vai gerar coisas com IA. Eu estou usando esse relógio, que é um wearable, que analisa meu condicionamento físico, meu sono, né? Eu vou ter um prato daqui uns dias que vai pesar quantas calorias, que vai medir ali quantos nutrientes que tem, de acordo com a imagem daquilo que tem no prato, enfim. Isso vai estar em tudo, né, cara? Então, assim, a gente vai ter que lidar com isso, né? E a partir disso, né? Eu não gosto nem de pensar muito, né? Então, antes de passar para o Ricardo, mas eu acho que, assim, academicamente falando, os nossos softwares, as nossas soluções, as nossas ferramentas vão ter. Então, por exemplo, eu que estou assinando ali o Gemini, ele já está no Google Docs, ele já está no Gmail, ele já está lá naquele notebook ali mesmo. Então, ele já está nos produtos da Google. Então, isso vai mudar até a maneira como a gente usa esses produtos. Então, nesse momento, como é um momento de transição, eu acho que ele está numa pegada ainda, quando eu quero, eu clico e ativo.
talvez nesses 5 anos a gente vai estar num nível, tipo, se você habilitar, a IA vai estar lendo ali seu texto, você não acha que nesse parágrafo, talvez, você possa incluir isso? Meio que um Talvez assistente seja pessoal muito para já, né? 5 anos, mas assim, isso vai estar muito mais naturalizado, esse uso da IA, né, da IA generativa, essa ideia de conversar com as máquinas, né? E vai estar dentro do cerne da maioria das profissões que envolvem qualquer tipo de criação. Eu diria que isso. E a gente vai estar se batendo ainda mais dessas questões éticas, dessas questões de treinamento, dessas questões de pensamento crítico, de aprendizado, né? Boa. Então, Eu quero ouvir o para a Ricardo. gente, professor, só vai ficar mais animado. Só vai ficar mais difícil, né? Não vai ficar mais fácil, não, né? Eu quero ouvir o Ricardo e eu tenho uma última pergunta depois sobre né, a mensagem final, o que vocês deixam aí. Mas Bem, diga aí, Ricardo, para... Bem, considerando que vai vir um solavanco aí, porque uma hora as estruturas vão ser mais abaladas para falar de fato como é que a IA vai entrar nisso tudo, né? Acho que uma perspectiva de ferramenta no ensino de pesquisa é o bom e velho all-in-one, tudo fazendo numa só. Esse já está começando a convergir, então as pesquisas não precisam assinar várias coisas, então acho que isso é um primeiro caminho. Uma outra perspectiva que eu vejo também, de alguma forma, é muito mais facilidade também no aprendizado, né? Muito de nós, né, Rafael, quando nós fizemos provavelmente o mestrado, doutorado, fichamento era na mão, cara, aquilo lá era desesperador. Agora você vai lá, você descobre seu tema de pesquisa, no que você está piscando já tem o resultado. Então, a viabilidade das pesquisas também acabam tendo esse ponto. Um outro aspecto também que eu acho que é o futuro da pesquisa vai aumentar ainda mais a competitividade, porque aí eu tenho que me diferenciar por realmente saber contribuição. Eu vou te dar um exemplo rápido. Quando eu me candidatei para a editoria da revista científica, eu comecei a ver muito encontro de editores. E o que me chamou muita atenção? Os editores das revistas top, né, as que estão mandando, por assim dizer, o caminho da ciência, cara, eles não estão preocupados com a IA. Eles estão preocupados com a contribuição do seu trabalho. Se você usou IA, se não usou, eu não estou preocupado. Então, acho que o futuro da pesquisa vai começar a ter um filtro muito maior. Para você ter uma ideia, você tem um site chamado Retraction Watch. Os caras fizeram um levantamento, tem pesquisador no mundo, cara, que o cara publica 340 artigos no ano. Não é que você sabe como, é cheio de rolo, mas assim, para entender que isso não é o futuro da pesquisa, ninguém se torna relevante dessa forma. Então, eu acho que pensando numa perspectiva de ter contando com uma necessidade de, não de regulamentação, mas de organização, que o guia contribui, uma perspectiva de integração de ferramenta e uma perspectiva também de ter um foco muito maior na contribuição, porque as informações estão mais fáceis, elas estão mais acessíveis, e educação também é um aprendizado. Então, algo que a gente demoraria muito para aprender, e o Tasks, né, do próprio ChatGPT agora, você consegue customizar e você muda o teu hábito com a IA te ajudando. Então, nesse ponto, eu acho que tem uma grande contribuição aí, institucionalmente também, né, nesse contexto geral. Bom, e aí, fechando, para a gente concluir, se vocês pudessem dar um único conselho para pesquisadores que estão começando a usar IA generativa, qual seria esse conselho, Rafael, e por fim, Ricardo? Posso fazer uma palhinha bem rapidinho antes? Que teve uma pergunta aqui da Rejane. Uma afirmação aqui da Rejane sobre o setor público estar incentivando. Você quer que eu E aí insira? a parte final ali do nosso manual é um pouco desse cuidado com os dados, a questão da soberania digital. Aí só para lembrar aí quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo aqui, né, de que a maioria dos modelos, ela treina os modelos usando seus dados, usando suas interações. Surgiu isso muito forte com a questão do DeepSeek, mas isso já acontecia com os modelos anteriores, né? No ano passado também, Rafael, a gente teve a Meta que estava usando, que começou a usar, e aí rolou uma questão muito grave que a gente tinha que, sei lá, ir em 50 botões lá de configuração do Instagram para desabilitar, e a NPD foi lá e baixou uma portaria falando que ela não podia usar, e aí ela falou que o Brasil ia estar fora da evolução da IA, que não sei o que, enfim, que, bom, faz parte dessa discussão aí que você está colocando. Não, sim, é porque meu ponto é mais do que o pessoal e da privacidade, é porque são campos estratégicos, né?
Então, as descobertas científicas, por um lado, elas são muito estratégicas, então a gente não pode entregar esses dados tão facilmente, e dados do governo, que foi o que a Regiane citou. Então, é só para dizer que a gente teve no manual uma preocupação com isso, e que isso é uma questão importante. Voltando, então, à pergunta final, se desculpe. Claro. Sobre né, o último conselho que vocês deixam aí para pesquisadores. Então, eu não sei se... Assim, eu até ouvi algumas palestras do Ricardo que ele fala uma coisa como, não é IA, assim, qual IA faz isso? Não é esse o ponto, né? Isso é errado, isso é uma partida equivocada de início, né? Então, mais do que assim, estou começando a usar IA, então o que eu devo fazer? Devo aprender prompt, devo aprender ferramenta, né? Eu diria que há alguns passos aí para trás, né? Se você é pesquisador, você deve, e a gente falou isso algumas vezes, então, por mais sacal que pareça, que papo de professorzinho, você tem que aprender a pesquisar, você tem que aprender a ler, você tem que aprender a escrever. E aí você pode colocar a IA nesse processo para te ajudar. Então, eu diria que o principal, ou o único conselho que eu daria é desse tipo de estar muito atento a esses diferentes processos que você precisa necessariamente passar para virar uma pesquisadora ou um pesquisador, e que a IA, em muitos casos, vai te ajudar, e em outros casos ela vai te atrapalhar, então você ter essa noção. Então, quando eu falei, por exemplo, lá atrás, que a IA é meio, mas a gente tem que tomar cuidado, é porque tem viés, tem uma série de questões ali nessa ferramenta, que mesmo quando você está dizendo só corrija este texto, revise isso para mim, ela pode apresentar um viés de como ela foi treinada, de como ela foi programada. Então, esse cuidado é importante. Então, eu diria que agora o grande conselho é a criatividade, o pensamento crítico no mundo de IA nunca foram tão importantes. Então, é menos a tecnologia e mais o que você faz com ela no sentido humano, no que o Ricardo acho que colocou muito bem, né? O que você avançou a ciência usando ou não ela. Né? Então, esse seria meu conselho. Boa dica, bom conselho. Bem, corroborando aqui o Rafael, eu acho que assim, se quiser se tornar um bom pesquisador em IA generativa, aprenda processo científico. Porque a IA são ondas, né? Já teve o inverno da IA, ela vai e volta. Só que se você sabe fazer pesquisa, você é atemporal. É essa a perspectiva. Então, quando perguntam qual que é o melhor IA? Foi o melhor IA para você treinar é um livro de método. Estuda método. Estuda processo científico. Que aí, cara, você está atemporal. E aí, assim, talvez a perspectiva para quem está começando agora, tente se desafiar um pouquinho, sabe? Entenda o processo, entenda o que você está de fato fazendo. Como eu falei no início, assim, a IA ela é sedutora. Então, se ela vai te mostrar caminhos mais fáceis, mas você tem que ter em mente o que você está contribuindo. Tanto que eu acho que a grande discussão que se tem na academia agora não é a quantidade de material que você produz, mas a quantidade de impacto que isso tem. E esse impacto não é volume. Então, é melhor eu ter um artigo no ano, por exemplo, em que, sei lá, igual, novamente, agradecer o convite do pessoal Rafael aqui pela parceria, que nesse ano o melhor trabalho nosso pode ter sido o guia. Gerou muito mais impacto social, muito mais impacto cultural e muito mais burburinho no sentido de contribuição do que um artigo lido por acadêmico, em que foi lido por 5 pessoas. Então, é pensar na contribuição do que efetivamente pode ser feito. E às vezes isso é por meio de uma tese, por meio de uma dissertação, ou também por causa de um guia que vai gerar uma discussão. Então, acho que a contribuição é ter clareza. E um ponto final que eu estava dando aula para o pessoal que está entrando no doutorado, acho que né, Rafael concorde comigo. Um conselho final para quem está entrando na área, cara, aprenda a falar não. É muito importante para você conseguir dar um rumo na sua carreira como pesquisador. Não fale tudo sim para tudo, que uma hora você entra num loop, você não faz mais nada. Entra, respira, não é hora disso, é hora daquilo, não quero entender IA agora, deixa eu entender o que é método. Então, assim, saiba dar o ritmo que você precisa. Ô, Ricardo, e um adendo a isso que você está falando, né, cara? Parece que com essa coisa
nova que a gente está tendo da IA, tá tendo uma valorização da pesquisa acadêmica muito grande, porque as empresas, elas treinam seus modelos e a primeira coisa que elas fazem é publicar o artigo comentando como aquele modelo avançou. E se você pega o DeepSeek mesmo, assim, o artigo tá lá, assim, todo mundo pode ler e é lindo, assim. A gente fez um programa há 2 semanas atrás de um pesquisador comentando o artigo de lançamento, mostra o que avançou, né? E aí a gente está tendo, eu vejo agora, com essa coisa, assim, uma valorização da pesquisa de maneira forte, muito grande, sabe? Isso é bem legal. Bom, gente, eu estou caminhando para o final, queria fazer um jabá aqui. A gente vai lançar no mês que vem, eu estou lançando esse livro, A Era da Inteligência Artificial e a Nova Economia, que é um guia de sobrevivência para lideranças em tempos de disrupção. Eu vou pegar os conceitos de inteligência artificial, explicar os impactos na nova economia, juntar essas coisas e mostrar como que a convergência de tecnologias está impactando. A gente vai lançar em São Paulo. Vai ser primeiro um lançamento interno, a gente não vai comercializar, enfim, mas é um livro que vai servir aí como um guia também para esses conceitos que vocês falaram um pouco agora, para o mercado digital, mercado tecnológico de uma maneira geral, né? Então, depois, pessoal, quem tiver interesse, pode me procurar o mês que vem e tal, o livro já está escrito, já está sendo impresso já. Bom, e agora, gente, eu quero, assim, agradecer de coração pela presença de vocês, e o meu agradecimento vai no sentido de, assim, parabenizar com muitas honras o trabalho que vocês tiveram ano passado, porque a gente precisa dessa discussão, a gente precisa do guia que vocês trouxeram, e a gente precisa colocar 3 pontos, né, no final dessa discussão, porque ela tem que continuar, ela tem que ser feita. Então, assim, eu acho que vocês abriram um espaço muito grande, e assim, obrigado de coração por terem feito, e a gente espera se encontrar pelo mundo aí e continuar essa conversa, porque não para por aqui. Beleza? Obrigado aí vocês, e quero destacar que esse conteúdo vai ficar no YouTube, então quiserem indicar, quiserem colocar para outros colegas, vai ficar lá, e vai daqui no máximo 2 dias vai subir para o Spotify, para quem quiser consumir também no Spotify, tá bom? Muitíssimo obrigado, uma boa noite e até mais. Obrigado aí, ouvinte do Luneta Digital. Valeu. Tchau, Ricardo. Tchau, Rafael. Valeu. Tchau, boa noite. Boa noite, gente.